Bom, o tema do nosso próximo debate é o nó dos custos em alta. Como lidar com essa realidade? E para discutir o assunto, recebam Marcelo Munerato, presidente da Aon. Eu convido também Sidney Kleiner, presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. E para a mediação desta conversa, eu convido a Tatiana Sendin, editora-chefe da revista Você RH, publicação do Grupo Exame. Olá, bom dia a todos. Eu acabei de ser avisada que eu tenho meia hora para fazer nossa discussão. Mas acho que o que a gente vai falar aqui, na verdade, todo mundo já falou. A gente já sabe que a saúde é cara, a gente já sabe as soluções, a medicina preventiva, a qualidade de vida. Então, está muito fácil, né? Agora só falta a gente resolver, né? E eu queria começar justamente por isso. Vocês acham que a saúde no Brasil é cara? Sociedade, governo, indivíduos, empresas realmente pagam mais por isso? E quais são os indicadores, né? O custo é alto ou as empresas, sociedade, governo não têm o ganho que gostariam, por isso ela é considerada cara? Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Eu agradeço o convite da revista Exame e de estar presente no fórum aqui, pessoas tão ilustres que já falaram por aqui. Mas é um ótimo aspecto. A saúde do Brasil ela não é mais cara do que no resto do mundo. E o desafio da sustentabilidade ele é enfrentado por todos os países de uma forma talvez diferente, conforme a peculiaridade de todos os países. Haja visto, os Estados Unidos hoje dedica mais de 17%, 18% do seu PIB à saúde, sem, contudo, melhorar a saúde do seu cidadão, às custas de uma medicina bastante cara, bastante desproporcional em relação aos seus estados, a custos onde existe uma diferença muito grande entre os players de um local para outro. Para citar outro exemplo, hoje em dia a medicina na China ela enfrenta a dificuldade do acesso da população, a saúde não chega nas áreas rurais. Ao mesmo ponto que na Inglaterra, por exemplo, há um investimento muito grande nos gatekeepers, de como fechar a porta do uso inadequado dos especialistas, que vão gerar talvez um custo maior numa medicina de mais alta complexidade, quando o foco, já foi discutido aqui, a exaustão, é a prevenção e a promoção da saúde. Ou seja, talvez o que exista é geral, não é só o Brasil, mas o custo médico hospitalar, o custo do serviço de saúde, ele é muito mais caro do que aquilo que qualquer sistema de saúde ou sistema econômico ele pode prover. Se nós imaginarmos, por exemplo, com os custos que nós temos hoje na saúde do Brasil, utilizando quase 10% do PIB, o ministro está aqui, ele vai poder discorrer também um pouco mais para frente, daqui a 20 anos... 15, 20 anos, a gente vai ter quase que 25% do PIB necessário para as demandas de saúde do nosso país. Isso é inviável. E já foi conversado aqui diversos aspectos de como essa conta pode fechar, mas essa conta ela só vai fechar à medida que nós mudarmos totalmente o modo que nós praticamos saúde hoje em dia. E aí eu acho que no decorrer do debate a gente vai falando. E, Marcelo, em comparação com outros países, então, o custo do Brasil é caro, é elevado? Quanto? Em primeiro lugar, Tatiana, muito obrigado pelo convite. Editora Abril, Revista Exame, é uma honra estarmos aqui. Ainda bem que eu estou ao lado do Sidney, que é um médico de altíssima competência. Então, eu que não sou médico, na verdade sou administrador, mas sou irmão de um médico. Melhor. Melhor, né? Melhor porque eu tenho direito, assim, até uma certa dúvida. Eu posso fazer perguntas aqui ao Sidney também. Olha, eu sou paciente, mas sou irmã de médica também. Então. Tá vendo? Todos nós temos algum médico na família. Meu irmão, que é cardiologista, então, e me dá foi do INCOR, muitos anos, então me dá um pouco de licença de falar o assunto. Mas a oportunidade aqui é, sem dúvida, muito promissora, porque o Brasil se encontra... A Aon é uma empresa global, enfim, está em 120 países, e nós estamos prestes a lançar um estudo que sai nas próximas semanas, cobrindo 91 países, 100 milhões de pessoas
todos funcionários de empresas públicas e privadas, colaboradores executivos, então 100 milhões de pessoas, praticamente 200 mil contratos analisados nesse estudo. Esse estudo mostra uma série de coisas muito interessantes. A primeira que muitas vezes nós nos perguntamos é que o fato da inflação, a chamada inflação médica, a variação dos custos médicos hospitalares, ser superior à inflação geral da economia, não é, Tatiana, um fenômeno brasileiro. Isso é muito importante nós sabermos. É um fenômeno mundial. Mundialmente, se você pega uma taxa assim, geral de média, o estudo aponta que em 2017 os custos médicos vão crescer 8,2% no mundo, contra uma inflação média ali de 2 a 3%. Então, 5 pontos percentuais de diferença entre a inflação geral da economia global, e aí todos os continentes, 91 países analisados, versus a inflação chamada médica. Agora, olha o que é mais interessante. O Brasil faz parte de um grupo de 20 países, 91 países analisados. O Brasil faz parte de um grupo de 20 países aonde essa diferença é 2 dígitos, é double digit. A diferença entre a inflação esperada e a chamada inflação médica. Nesses 20 países estão Honduras, Costa Rica, Uganda, Guatemala, Lituânia, Argentina e Brasil. Então, da América Latina, se não me engano, só a América Central, vários países, América Latina, Argentina e Brasil, em que a diferença entre a inflação médica e a inflação geral da economia é 2 dígitos. Isso é muito relevante, o que mostra, o Dr. Sidney comentou muito bem, que não é uma questão se a medicina é cara ou é barata hoje, o Renato falou bem, o que é barato, mas o mais importante para todos nós aqui nesse fórum, que somos da comunidade empresarial, é o que podemos fazer para desacelerar essa tendência, para que nós possamos retomar a sustentabilidade da saúde suplementar e da saúde pública, consequentemente, no Brasil. E, essa é uma tendência inexorável para os próximos anos, e quais são os fatores que fazem com que esse custo cresça tanto, tenha essa estimativa tão alta de crescimento? Vou lá, Marcelo. Eu sigo você. Esses custos, aliás, você comentou bem, mas numa situação em que o PCA nosso era 10%, a variação do custo era 20%. Era o dobro. E aí entram nos 2 dígitos, e aí, por exemplo, nós estamos falando de saúde suplementar, as operadoras de saúde elas tinham um teto de reajuste de 12%. A conta, em algum momento, ela iria explodir. O que acaba pressionando? Existe uma balança comercial médica que ela é totalmente negativa, quer dizer, o número de importações ele é maior, muito maior do que o que a gente gera aqui, o que a gente exporta. Existe uma necessidade de um engajamento maior do paciente, no sentido da expectativa ser um pouco menor. Quer dizer, hoje, na medida que você adquire tecnologia sem a responsabilidade de ver que essa tecnologia vai agregar valor de fato, e quando eu falo tecnologia, não estou me referindo somente a dispositivos ou a devices, mas a modelos de atendimento. Aqui foi mostrado um modelo de atendimento que vem suprindo uma parte de uma necessidade do nosso país, e o Renato expôs aqui o trabalho deles. Mas, na medida que a gente possa utilizar de meios que inovem no modelo de atendimento, isso é inovação tecnológica. Agora, ao adquirir o upgrade de um dispositivo extremamente caro, que ele é reportado e propagandeado, o paciente tem expectativa de utilizá-lo, isso aumenta. No meu modo de ver, talvez um dos maiores incentivos perversos desse acréscimo de custo é o próprio modelo de remuneração, que já foi falado aqui. Na hora que você privilegia o atendimento à doença, quanto mais gente doente, melhor para diversos elos da cadeia da saúde. Sejam eles as organizações provedoras de saúde, sejam eles as empresas produtoras de equipamentos, de farma. Então, no modelo que a gente tem de remuneração por doença, fica difícil a gente falar em promoção de saúde como um todo. E aí entra os diversos modelos de remuneração, e eu acho que cada um tem uma particularidade. Eu não vejo um sistema substituir, como foi falado aqui, a performance. Na verdade, existe o global budget, existe o capitation, onde você vai tomar conta de uma população. Hoje, está aqui o Marcelo, ele é um especialista, mas o que mais onera a folha de pagamento de uma empresa é a saúde.
E se a gente não cuidar disso, daqui a pouco nós vamos terceirizar, dar para o empregado o seu valor e ele custeia a sua saúde. Então, no meu modo de ver, existem vários fatores, ela é multifatorial, o motivo pelo qual o incremento dos custos é dessa maneira. E complementando, colocou muito bem aqui o Dr. Sidney, é a questão também dos outros fatores que influenciam isso. Já se falou muito aqui no Fórum das novas tecnologias, né, de diagnóstico, enfim, de novos medicamentos. E aí atrela-se o advento da dolarização, obviamente, que quando a economia experimenta uma desvalorização da nossa moeda, uma série de custos médico-hospitalares crescem numa proporção muito maior do que a inflação, muito maior do que as empresas, como o Dr. Sidney colocou muito bem, podem suportar. Então, novas tecnologias, uma coisa. Outro fenômeno, a longevidade, né, o envelhecimento da população. O que, de uma certa forma, é uma ótima notícia, nós vamos viver mais, falou-se aqui, né, acho que vários dos nossos expositores e colegas, vamos viver mais. Só que o envelhecimento, ou a longevidade, como eu prefiro dizer, exigirá do sistema de saúde, seja privado, seja o sistema público, mais atenção. Terceiro, o acesso. O acesso é muito interessante, porque o secretário Davi Wibe colocou muito bem, mas o acesso da medicina privada, hoje na medicina suplementar do Brasil, tem algo muito cruel, porque o acesso ele é tão fácil. Vou dar um exemplo que ocorreu outro dia com uma colega nossa, diretora da EIO, aqui no Brasil. Nós temos 2.000 funcionários no Brasil, enfim, essa diretora tinha um problema na perna, estava com uma dor na perna. Se você tem uma dor na perna e você tem um bom plano de saúde, a carteirinha ela é quase um cartão de crédito pré-pago sem limite, se é que isso existe. Não sei se tem alguém aqui do time de cartões Mastercard, Visa, um pré-pago sem limite. Por quê? Porque ela está com uma dor na perna, então ela pode ir ao ortopedista. Mas aí o ortopedista ela não confia muito no que acontece ali na consulta, e vem um amigo e fala, você já foi ver um reumato? Pode ser, eu tenho certeza que isso aí é... Ou ele pediu a ressonância? Aí ele pediu a ressonância, pediu vários exames. Aí, assim, foi colocado aqui, acho que pelo Dr. Rotenberg, quantos exames não são retirados, não são acessados, o próprio laboratório do Einstein, enfim, tantos outros. Aí, ele vai no reumato, aí faz outros exames. Aí, depois ela também não parou, não está satisfeita, ela vai ver um médico vascular, também pode ser um problema vascular. E você acaba ficando perdido, né, numa rede. Então, o acesso ele é tão bom, ele é tão facilitado, que ele leva ao terceiro fator, que é uma utilização mal orientada. E essa utilização mal orientada leva ao desperdício. É natural. O desperdício, nesse caso, não é proposital, né? Ele é um desperdício, muitas vezes, pela falta de orientação. Tem outros fatores, mas eu vou me conter nesses três aqui, que já dá uma boa conversa, e mais importante, Tatiana, acho que para o decorrer dessa conversa, desse nosso diálogo aqui, desse nosso painel, o que podemos fazer, né? Quais são as ações que a comunidade empresarial pode realmente tomar para melhorar essa situação. Mas esse exemplo que você deu é realmente muito bom, porque, de um ponto, sim, pode causar um exagero de uso do sistema de saúde. Por outro lado, se a pessoa deixa de fazer esse acompanhamento, ela pode já descobrir uma doença em estágio avançado, que o custo daí é muito maior. Então, de que forma dar essa orientação para os pacientes? E, por enquanto, vamos colocar a culpa do custo da saúde nos pacientes. Daqui a pouco a gente já começa a tratar o lado da ineficiência também das empresas e de todo o sistema. Mas, começando pelo paciente, como é que a gente dá essa orientação para que ele não use demais, mas que também não descubra quando ele já estiver ali definhando? Tatiana, um dos grupos que eu me orgulho de participar, e tem alguns membros aqui, o Goulart está aqui, o Chaib está lá, a Coalizão Saúde, ela visa trazer todos os elos da cadeia da saúde para uma discussão nesse sentido. E a gente acaba dividindo, não somente o paciente, mas a sociedade. Quer dizer, um lado está a sociedade, outro lado está o sistema. A expectativa do cidadão brasileiro ela é maior do que do cidadão de outros países. Expectativa porque, na medida que colocou-se que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, essa é a conta que o ministro tem que lidar todos os dias, ministro. Então, todo mundo vê capacitado a procurar o melhor atendimento por causa de uma dor na perna. Então, como sair? Primeiro, uma dor na perna ela é passível, através de medicina baseada em evidência, de ser examinada por um médico
seja ele um médico de família, uma atenção primária, e dirigir conforme dados do exame físico para aquela necessidade daquele momento. Uma dor na perna, ela pode ser passível de um tratamento para ver se a dor na perna vai embora. Quer dizer, não necessariamente toda dor na perna você vai ter que fazer uma ressonância ou milhões de exames para detectar uma doença grave logo no início. Existem sinais para isso. Nesse sentido, o que a gente pode fazer? Primeiro, alguma forma de educar melhor o nosso paciente acerca das questões de saúde. Não apenas o que fazer na presença de uma dor na perna, mas como cuidar da sua própria saúde. E aí que entra, no meu modo de ver, a adoção de modelos inovadores de saúde. Modelos inovadores de pesquisa de fontes confiáveis na internet, dispositivos onde ele consegue obter dados da sua própria saúde, sedentarismo, atividade física, promoção de saúde, noções quanto a perigos de situações que são hostis à própria saúde. Então, começando pelo paciente, como que a gente tem que lidar? Com informação. Informação acerca do que procurar, qual serviço procurar, porque só dessa maneira que a gente tira os 60% a 65% de frequência ao pronto-socorro de forma indevida, que foi falado aqui. Como? Informando qual que é o provedor, a organização que deve ser procurado no momento de uma dor na perna. E, Marcelo, cabe a quem dar essa orientação para as pessoas, principalmente considerando que as empresas arcam aí com boa parte dos planos de saúde dos usuários? Todos nós, empresários, têm uma grande responsabilidade, inclusive social, nesse sentido. Uma grande responsabilidade, uma grande oportunidade. Até porque o André Larrosse comentou sobre a agenda da produtividade. A pessoa saudável, ela é mais produtiva e ela é mais feliz. Sem querer ser muito romântico, mas é verdade. A pessoa saudável, ela vai ser melhor com a família, ela vai cuidar melhor dos seus filhos, ela vai cuidar melhor, enfim, da sua vida social, da sua vida, enfim, em todas as dimensões. Então, buscar a saúde não é simplesmente, não podemos limitar a busca da saúde a uma discussão de custos médico-hospitalares. A busca da saúde ele é muito mais nobre, ele é muito mais importante. E assim sendo, aí a agenda da produtividade, no meio da comunidade empresarial aqui, está totalmente ligada a essa busca da saúde. Nesse mês, só rapidamente voltando àquele estudo da Aon, 100 milhões de pessoas, 200 mil contratos ou planos. Quais são as 3 principais condições que levam os custos às alturas? Condições já instaladas, condições patologias já instaladas. Cardiovascular, câncer e respiratória. Isso em termos globais. Quando você quebra isso por regiões, enfim, o estudo está saindo do forno, mas você quebra isso por regiões, tem algumas diferenças. Interessante que na América do Norte surge nesses top 3, aqui nesses primeiros 3, a parte de músculo esquelético, como também uma condição muito importante de acelerar os custos com saúde. E quais são as top 3 condições, principais 3 riscos, fatores de risco que levam a isso? Não preciso nem dizer, obviamente, a pressão arterial, alta pressão arterial, obesidade, nutrição, má nutrição, falta de atividade física. Você roda e volta para o mesmo lugar. Agora, qual é a boa notícia em relação a isso? São condições chamadas NCDs, são doenças não comunicáveis. Não estamos falando de uma grande doença contagiosa. São muito mais fáceis de você atuar nessas doenças, especialmente na sua prevenção. E aí, só para corroborar o que o doutor Sidney falou, temos que resgatar o valor do médico de família, do clínico geral. O Primary Physician Care, que iniciativas como a do Doutor Consulta, que o Renato veio apresentar, e tantas outras têm mostrado, não só no Brasil, vários lugares da América Latina e vários países do mundo. O Primary Physician Care pode ser não existe uma resposta única, mas uma das respostas dessa equação para gerar saúde, para gerar prevenção, e, obviamente, vai chegar na sustentabilidade dos custos médicos. Tatiana, posso só complementar? Você perguntou de quem é a responsabilidade, E nós falamos acerca de como as empresas estão sofrendo com relação a custos da saúde dos seus colaboradores. É da empresa também. E, nesse sentido, até pelo bem da própria empresa, é importante reduzir custo da saúde do seu colaborador. E o que você falou, por exemplo, de internações desnecessárias, existe um dado que mais de 30% das internações
por problemas de doenças crônicas seriam evitados com atividade física. Quer dizer, não estariam internados com qualquer tipo. E quando a gente fala atividade física, não é exercício físico, André. Atividade física é não ser sedentário. Quando a gente atua numa profissão que você tem alguma atividade, você não é sedentário, não está indo na academia, mas alguma atividade você tem. Nesse sentido, o Hospital Albert Einstein, visando a saúde do nosso colaborador, a gente iniciou um programa da inauguração de clínicas de atendimento somente ao nosso colaborador, com atenção primária, com incentivo de saúde, com educador físico, com fisioterapeuta, que nós chamamos de Clínica Cuidar. Nós estamos hoje com 2 unidades funcionando, um número de atendimento de quase 2.000 atendimentos mês nas 2 unidades, e neste primeiro semestre de 2017, a gente pôde medir, aferir 20% menos internações na rede credenciada do seguro que eles recebem a carteirinha da rede credenciada. Uma diminuição do número de internações, um aumento na utilização cada vez maior desse sistema com relação à promoção da saúde, uma diminuição de utilização de consultas eletivas e de pronto-socorro, porque ele acaba de ganhar um médico de família que vai promover saúde, que vai conhecer o ambiente. E o hospital tem 13.500 colaboradores, que significam 27.000 vidas, porque tem os dependentes. Então, você acaba contribuindo para a saúde do colaborador, para a diminuição do custo de recursos humanos e para a promoção de saúde. Ou seja, eu acredito que seja dever da empresa também. Sem dúvida. Essa é a saída, Marcelo, mas considerando aí que a gente está pegando uma parcela menor da população, porque, infelizmente, 1/4 apenas que tem acesso à saúde privada, né, que conta com o plano de saúde das empresas. Para as empresas, seria essa saída, a alternativa, já colaboraria com a redução de custo, mas e se a gente pensar na saúde pública? Qual é a solução? E você, Sidney, você falou bastante da redução de custo. Vocês, no hospital, tiveram, há alguns anos, uma visão de cortar custos, né, começando, usando um termo jornalístico, pelo pé, demite pessoas, né, só essa visão realmente de economia, e não deu certo. E vocês partiram, então, para uma gestão em busca da eficiência. Então, vocês buscaram a mudança da cultura, vocês mediram o trajeto do paciente dentro do hospital. Então, Marcelo, primeiro me conta, o que a gente pode fazer pensando no público em geral, pensando na saúde pública, para melhorar a experiência na saúde, diminuir os gastos, e daí o Sidney entra com um relato do que vocês fizeram no hospital. Tatiana, acho que sobre a saúde pública foi colocado com muita propriedade aqui pelo secretário Davi Wip, vamos ouvir daqui a pouco o nosso ministro falar também. Certamente, eu acredito que uma série de iniciativas desenvolvidas no mundo empresarial, na iniciativa privada, podem ser aproveitadas na área pública. Mas isso exige uma mudança de estratégia. Enfim, não sou especialista na área pública e nem vou ousar aqui, após os professores falarem, nem vou ousar colocar nenhuma verdade absoluta. Mas nós percebemos, um dos nossos médicos do time da EAM, que atua no serviço dos nossos clientes, e atua como consultor para os nossos clientes, é o Dr. Rodolfo Milani, que é de propedêutica do Hospital das Clínicas, um médico assim, de grande experiência na área pública. E acho que um dos primeiros médicos no Brasil a falar de medicina por evidências. Esses princípios valem para a iniciativa privada, tanto quanto valem para a iniciativa pública. E eu concordo absolutamente, acho que a medicina hoje pública no Brasil tem, vamos dizer, ilhas de excelência, tem uma série de áreas muito louváveis, mas estamos falando de 75% da população, estamos falando de áreas em que o saneamento básico é extremamente insuficiente, áreas paupérrimas do Brasil, seja o norte de Minas, seja aqui, enfim, Nordeste, podemos aí mencionar muitos dados que não cabem aqui pelo tempo. Mas, então, eu acho que talvez a maior sugestão que eu faria é que essa atenção seja dada às estratégias que estão funcionando no Brasil e ao redor do mundo na iniciativa privada, que podem ir para a iniciativa pública. E só para não perder esse gancho, né, nosso trabalho é 99,9% com as empresas, né, no Brasil, são 2,5 milhões de colaboradores cujos empregadores confiam na EAM para isso. Nós temos visto uma série de casos de muito sucesso adotando essas estratégias. Mas tem que haver
uma rua de duas mãos entre o empresário, o empregador e o seu time de colaboradores. Marcelo, conta pra gente, desculpa, Sidney, conta pra gente um pouco do caso. Você demorou para me fazer lembrar, isso foi no ano 2000, talvez o Einstein naquele momento, em 99, 2000, foi um dos primeiros hospitais a profissionalizarem a sua gestão. Então, um CEO que tinha recém-chegado, ele viu na folha de pagamento um grande ofensor dos custos do Hospital Albert Einstein, e realmente ele saiu demitindo. E eu acho que o único benefício que eu vejo dessa época é que eu fui demitido. Eu era plantonista do pronto-socorro e fui demitido por corte de custo, e o que me fez enveredar por várias áreas do ponto da minha prática como cirurgião e nas questões de qualidade e segurança que depois eu trilhei dentro do hospital. Mas esse momento foi no ano 2000 e realmente a gente viu que isso trouxe um ônus para o hospital de perda da confiabilidade do nosso corpo clínico, demorou para resgatar, demorou o suficiente para que em 2010, enquanto vice-presidente cuidando de prática médica, a gente desenhasse todo um novo modelo de relacionamento com nossos médicos, corpo clínico autônomo, e com nossos profissionais. Simplesmente não adianta você cortar recursos, e recursos vistos de uma maneira, para citar um exemplo, num pronto-socorro você vê quantos atendimentos por hora são feitos, então eu preciso de X médicos. Não é assim que funciona o pronto-socorro. O pronto-socorro funciona com ninguém, daqui 5 minutos, uma catástrofe. Então, nós passamos por um momento ruim, houve toda uma necessidade de readequação da nossa gestão, da própria governança corporativa como ela é hoje, e hoje, realmente, nós temos dentro do planejamento estratégico algo muito mais focado em eficiência, em utilização de inovação em modelos, com segurança do paciente, e isso acabou culminando com a adoção de uma política que foi proposta por Don Berwick em 2008 ainda, que o Institute for Healthcare Improvement, do qual nós somos um parceiro estratégico na América Latina, ele propôs para o mundo todo, e várias organizações utilizam, que é da tripla meta, que é o melhor cuidado aliado à experiência do paciente, quer dizer, qualidade com experiência, a mentalidade sempre na redução do custo per capita, num provedor, e aí eu não gosto de usar a palavra custo per capita, mas sim de evitar desperdício, que é muito mais nesse sentido, e a promoção da saúde populacional. População não geográfica, mas eleger uma população, por exemplo, de diabéticos daquela região. E só para corroborar o que você estava falando de medicina pública, nós temos algumas parcerias com o governo, com o Ministério da Saúde, com a própria Prefeitura. Algumas, nós gerimos 19 unidades básicas de saúde e o programa Saúde na Família. Vocês administram, inclusive, o Hospital do Mboimirim. O Hospital do Mboimirim, em parceria com a Prefeitura, e o Hospital da Vila Santa Catarina, uma parceria tríplice da Prefeitura com o Ministério da Saúde, com o Governo Federal. E no programa Saúde da Família, a gente consegue, com aquela população da região de Paraisópolis, do Campo Limpo, a gente consegue ter hoje 97,5% das crianças com carteira de vacinação em dia. A gente consegue ter 82% das mães grávidas com pré-natal adequado. Quer dizer, como você leva? Você leva com um pouco da gestão compartilhada, e aí eu faço aí uma consideração acerca de algumas vantagens em alguns ramos das organizações sociais ou parceria público-privada. Em uma palavra, que é tudo que nos resta de tempo, qual o segredo para a gente conseguir melhorar a qualidade da saúde e reduzir o custo? Em uma palavra. 2. Estratégia e ação. Não dá para ficar no papel. Temos que partir para a ação já. Já estourou suas 2 palavras, Marcelo. Gestão e eficiência. 2 palavras. Muito obrigada a todos. Obrigada, Sidney e Marcelo. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Sidney e Tatiana. Bom, vamos seguindo então para o tema do nosso Fórum Exame Saúde, que agora será o balanço do governo sobre a saúde no Brasil. E para a palestra